Pois é, turma. A ideia nossa é trocar um pouco dessa experiência, né, sobre a questão do manejo nutricional na avicultura de postura caipira e agroecológica, e trazendo alguns elementos que são, muitas vezes, tocados de forma possível, mas a gente encontra algumas limitações, né, na condução. E outras que são totalmente viáveis, né? Aí depende muito, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, aí depende muito sobre a questão da região, depende de onde cada um está alocado, né? Cada produtor está alocado para essas questões de subprodutos, de produtos derivados da própria propriedade. E a gente vai falar um pouco também sobre a questão do que se encontra comum, né? Se encontra comum em relação à parte da nutrição no mercado tradicional, né? Então, a gente inicia, né, trazendo um pouco do que a gente vai discutir isso no dia de hoje, que é sobre a questão do conceito básico sobre nutrição, sistema digestório da galinha, classificação dos alimentos. Vamos tocar um pouco nessa questão da água, que a água também é um alimento muito importante, se não o mais importante de todos eles, né? Trazer um pouco sobre a questão dos alimentos alternativos, discutir algumas questões sobre inclusões e limitações na dieta, né, desses animais. A área do piquete, o que essa área de piquete pode contribuir, né, para a questão da nutrição desses animais. Fatores que influenciam nas exigências, sobre os meios de formulação de ração existentes, né, em todo esse processo, como é que a gente consegue balancear uma dieta, chegar numa dieta bacana a partir da exigência do animal. A gente vai apresentar também uma planilha, né, em Excel sobre a questão de formulações, e essa planilha é uma planilha onde é que ela contempla essas questões das informações nutricionais dos alimentos alternativos, né? A gente vai ver ela e também no final a gente pode estar socializando que a finalidade da planilha é de fato socializar em cada realidade, né? Vai acrescentando ali elementos e ingredientes para tornar ela mais completa. E, no final, nós vamos apresentar algumas fórmulas balanceadas e alguns comparativos de cenários, né? Com alguns alimentos que entram de forma de substituição parcial em uma dieta formulada para a produção de ovos, né? E outra comum. E a gente vai discutir um pouco disso em relação a custos, quanto a isso, né? Então, para a gente iniciar esse processo, uma das bases que nós temos é a questão de compreender como esse alimento se divide, né? Então, primeiramente, o alimento, né, é o elemento máximo dali de cima, né, que está na parte de cima da lâmina. Então, ele vai se dividir em água e matéria seca, né? Então, toda a porção do alimento, onde é que eu tiro toda a água existente nele, vai restar para mim a matéria seca. E aí o que interessa na questão da ração, na questão da nutrição, é essa matéria seca, que é a partir dela que vai constar esses nutrientes, macro e micronutrientes, dentre outras questões também que está ali dentro da matéria orgânica, né? Então, dentro dessa matéria seca, saem dois eixos aí, que é a matéria orgânica e a matéria mineral. Dentro da matéria mineral, nós vamos ter os carboidratos, que são responsáveis pela questão das energias, né, nas dietas, as gorduras, né, que pode ser gorduras ou lipídios, as proteínas e as vitaminas. Já do lado da matéria mineral, nós vamos ter lá os macros e os micronutrientes. Então, essa parte da matéria seca é o que vai nos nortear e o que vai nos guiar para conduzir os trabalhos aqui a partir de agora, né? É ela que nos interessa e é ela que vai trazer essa questão para a gente balancear e compreender os alimentos. Então, sobre a questão do sistema digestivo das aves, muito tempo, né, até a própria academia, se tratou que a ave era um animal monogástrico, né? Então, o que divergia do ruminante, o que divergia de uma vaca, de um boi, de uma cabra, de uma ovelha, né? Onde, com o tempo aí dos estudos se passando, hoje a nomenclatura que se utiliza, né, que a galinha ela é um animal não ruminante, não se chama mais de monogástrico, e se chama de um animal que é não ruminante. Isso compreendendo que é percebido
né, a partir disso, que a galinha ele tem duas formas, vamos dizer assim, de forma que tenha dois estômagos, né? Duas formas de digerir esses alimentos e absorver esses alimentos. Então, dessa forma, né, a gente começa ali, né, a parte do bico, que é rica em proteína, principalmente queratina, né, que é a parte onde a galinha vai fazer a absorção tanto do alimento seco, né, que é o concentrado, mas também onde é que ela vai consumir algumas folhas e alguns insetos e outras coisas também, né, que ela encontra o animal criado livre de gaiola, principalmente que acessa a piquete. Ele tem essa condição, né, de se alimentar também e ter acesso a outras é, 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 alimentos que não seja propriamente ali só o formulado, né, que vai estar no coxo. E, primeiramente, esse alimento, depois que a galinha, vamos pensar na parte do concentrado, né, da ração em si. Então, primeiramente, a partir do momento que ela capta ali a ração, essa ração passa pelo esôfago de forma bem rápida, né? Então, no esôfago, ela já consegue, já tem uma umidade, né? Já acontece uma umidade desse alimento, né? Fazendo ali já o início do bolo alimentar. Então, comparado a outros animais, a galinha ela tem uma capacidade bem menor de armazenar alimento de que um animal ruminante, por exemplo. Então, todo o processo, desde que ela ingere esse alimento, até fazer o processo completo da retirada dos minerais desses alimentos, é uma coisa muito rápida. Então esse alimento desce pelo esôfago, nesse esôfago acontece já tem uma umidade, né? Que vai fazer ali o processo de um bolo alimentar. Então, uma taxa de passagem ela é muito rápida. Então, até cair no proventrículo, né? Que é o papo, né? Então, quando ela cai que na verdade ela cai primeiramente no estômago químico, né? Ela passa pelo papo, depois do papo ela desce para o estômago químico, que é o proventrículo. É ali que já começa a acontecer alguns processos, né? Inclusive já a incidência de ácido lático. E aí, a partir daí, com essas questões desses ácidos, já começa a ter as primeiras separações, as primeiras tiradas de minerais, né? De alimentos, de fato, dessa composição. Ao passar pelo proventrículo, né? A gente tem algumas glândulas aí, como a vesícula, né? O fígado, que a gente não vai entrar em detalhe, não. Então, depois ele vem para o papo, e o papo vai ter uma passagem rápida. Então, para a gente ter uma noção, leva aí aproximadamente de coisa bem rápida aí, que o papo também é chamado de inglúvio, né? Tecnicamente, o papo também é chamado de inglúvio. Então, o primeiro estágio, quando o alimento cai no proventrículo, que é esse estômago químico, inicia uma digestão química já. Como eu comentei anteriormente, é uma passagem muito rápida, então vai levar em média de 14 segundos para acontecer esse processo, né? E o processo, e o segundo momento é o momento onde é que cai até a moela. Na moela é onde acontece o segundo processo de alimentação no segundo estômago, vamos dizer assim, né? Então, essa moela, ela vai acontecer, ela acontece algumas contrações, né? Ela acontece ali aproximadamente, como se diz que ela é um estômago, já que lá no proventrículo é um estômago mais químico, a moela é um estômago mais mecânico, onde acontece algumas contrações, né? Geralmente acontece algumas contrações de 20 a 30 segundos, onde faz todo o processo ali de digerir esse animal. É por isso que existe a recomendação em sistemas caipiras que esses animais recebam alguns pedriscos, né? Alguns pedaços ali, algumas pedras pequenas, que é para justamente estar desenvolvendo essa moela. Esses pedriscos vai acontecer que ele vai ajudar ali a fazer essa questão da trituração do alimento que chega numa granulometria maior, né, na moela, né? E aí que acontece essa quebra e aí também já parte ali para passar a absorver alguns minerais que tem dentro da formulação. Passando pela moela, o próximo passo desse alimento, ele cai no intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em três partes, né?
ele tem o duodeno, que ele representa ali só 10% da porção, tem o jejuno, que ele representa 80% de todo o processo do intestino delgado, e tem o ilho, que também representa apenas 10%. No intestino delgado também já acontece outro processo de absorção, né? E até chegar no intestino grosso, que o intestino grosso é a parte final, né? Que o intestino do grosso vai ter algumas outras divisões, que inclusive, como a gente está falando aqui de alimentos alternativos, a gente vai falar muito desse processo aí, é no intestino grosso que acontece algum aproveitamento do alimento verde, né? E a gente vai falar muito disso. A ave, como ela não é ruminante, ela não tem alta capacidade de quebrar a celulose, que é encontrada no capim, encontrada em outro alimento verde. Então, a eficiência é baixa, mas mesmo assim acontece. É de forma baixa, mas ocorre. Então, no intestino grosso é que acontece esse processo, né? E principalmente ali por um processo que a gente vai falar mais na frente, que tem duas formas aí, né? Da questão das fezes, da galinha soltar as fezes, né? Tem um processo que é secal e tem um processo que é fecal. É nesse processo secal que acontece alguma, alguma, alguma retirada desse processo mais excedente do verde. Então, geralmente, por exemplo, aves que elas ficam mais em piquete ou têm acesso a muito alimento verde, tem um processo no qual as fezes delas tendem a ser mais verdeadas por conta da tonalidade ali do verde encontrado nos piquetes, né? Então, é um pouco disso o processo. É muito eficiente a questão do sistema digestório da ave, da galinha é muito eficiente. Então, o trânsito de passagem é muito maior, é muito grande, e ela possui uma capacidade pouca de armazenamento. A gente vai encontrar comida no papo? Vai. Comida no papo, geralmente, ali, principalmente no final da tarde, né? A gente avalia muito isso na prática, que é analisar crescimento, se a ave está alimentando bacana, pega um percentual dos animais para analisar a ingestão, geralmente no final da tarde, praticamente, é uma questão que a gente usa muito prático de analisar se esse animal está consumindo bacana. Então, o que acontece? Ele vai armazenar um pouco de reação no papo, enquanto lá, dentro do processo que está acontecendo, a partir do estômago químico, não falar, opa, aqui não tem mais alimento não, papo, pode mandar daí para cá. Então, mas esse processo, como a gente falou, né, é lento, ele não tem essa capacidade de armazenar para um momento ruim chegar, ou regurgitar, não tem esse processo. Então, a galinha tem essa eficiência muito grande, por isso que as dietas, elas têm uma exigência muito grande em relação de ser assertivas, né? Então, os alimentos, a classificação dos alimentos, a gente leva em consideração 3 pontos para formular essas dietas. A primeira é as exigências nutricionais, né, desse animal, aí depende de vários fatores, que mais na frente a gente vai comentar. A composição desse alimento, então, para a gente formular a ração, a gente tem que conhecer tanto a exigência que esse animal está em sua fase, a composição que esse alimento tem e o custo, né? E aliado ao custo, muito é a questão da disponibilidade regional. Muitas vezes a gente se depara muito com alguns produtores, né? Principalmente de pequena escala, que criam uma menor quantidade de ave, que com essa lógica hoje, né, de rede social, de YouTube, e aí pega algumas fórmulas e depois usa e aí faz contato com a gente. Ah, não deu certo, eu peguei lá, não sei quem lá no canal falou que a produção aumentou e tal. Mas, assim, na avicultura tudo é muito relativo, né? E muito depende de cada questão, de cada caso, de cada lote, de estado sanitário desse animal, ambiência onde esse animal está. Então, tem uma relação muito grande. Geralmente, a galinha, quando ela sofre algum processo nessa questão do estresse alimentar, ou a dieta desbalanceada, ou ela passou fome em algum momento ali, ela demora um pouco a responder e voltar a uma produtividade desejada. Então, tem que ser muito bem ajustado para não ter esses contratempos aí, né? Então, dentro desse processo de classificação, a gente vai ver sobre os volumosos, os concentrados, o suplemento vitamínico e mineral e os aditivos. Aí nós temos aditivos que são aditivos nutrientes e nós temos aditivos que são aditivos não nutrientes.
Falando um pouco dos volumosos, né? Muitas vezes aqui é chovendo molhado, né? Para vocês também já são da área e tá na labuta aí. Então, pincelando aqui, volumosos são aqueles alimentos que têm baixa energia, que os nutrientes digestíveis totais, que são NDT, é menor que 60%, né? A fibra é uma fibra alta, né? Tem fibra alta ou possui muita quantidade de água em sua composição. A fibra geralmente apresenta uma composição maior que 18%. A alta ingestão ou ingestão do alimento, que ele é muito volumoso, para a questão da galinha, ele limita a absorção de energia, né? E, por si só, é aquela questão que eu falei anteriormente, né? A ave, ela não tem essa capacidade de fazer a quebra da celulose. Então, aí a gente já vai afunilando essa questão para chegar lá nos alternativos, por conta que Moringa, né? Moringa está muito famosa aí em campo, dentro das pequenas propriedades, que dá certo para isso, certo para aquilo, mas conhecer a exigência do animal e conhecer esse processo da demanda que o animal tem e o que ele de fato pode absorver é muito importante para a gente estar dialogando com esses produtores a nível de campo e também com os colegas, né? Dentro dos volumosos, nós temos os volumosos secos e os volumosos aquosos. Quem são os volumosos secos? Só para dar exemplo. É o feno, são as palhadas. Os volumosos aquosos, é, nós temos a silagem, nós temos os capins, tem uma questão da moringa também. Então, um pouco da questão dos volumosos, né? E olhando agora para os concentrados, né? No fundo ali tem a imagem do milho, que é o principal e o mais usual, né? Concentrado utilizado no sentido de olhando para o energético, né? Principalmente. Então, o que vai acontecer no concentrado? Ele vai ter o NDT, que os nutrientes digestíveis totais, maior que 60%. A fibra bruta já é bem menor, né? Que corresponde a menor que 18%. E aí, dentro da questão dos concentrados, nós vamos ter dois grupos. Os concentrados energéticos, que quem são eles? Ele vai ter uma composição que é menor que 20% de proteína bruta. O exemplo, milho, sorgo, farelo de trigo, farelo de arroz, raiz de mandioca em sua forma integral. Os proteicos, quem são os concentrados proteicos? Vai ter uma proteína bruta maior que 20%. Quem são eles? Exemplo, farelo de soja, farelo de amendoim, farelo de algodão, né? E em si, 90% das formulações em todas as fases, desde a fase que nós vamos ver lá mais na frente, desde a primeira fase, que é a pré-inicial, até a última fase, que é a postura 3, que no qual nós vamos mencionar aqui, que é até a postura 3, nós vamos dialogar contra essa questão, usa-se mais de 90% da composição total do 100%, mais 90% é o fator concentrado, ele corresponde a mais de 90% dentro das dietas. Então, esses concentrados, eles são bastante importantes de toda a composição alimentar. Os minerais, vitaminas e aditivos. Os principais minerais que nós temos dentro da dieta é o cálcio, o sal comum, o fosfato de cálcio e os núcleos. Os núcleos talvez sejam aí os mais usuais, geralmente hoje, propriedades de média e pequena escala optam muito pelo uso do núcleo, né? A gente vai ver mais na frente que dentro do que é para formular uma dieta, existe além do núcleo outras possibilidades, né? Que aí vai depender da escala também. Então o núcleo hoje é o mais usual. Tem as vitaminas, né? Que elas podem ser encontradas em forma, pode ser dada na ração, pode ser via água, né? Que são várias, dentre elas a D, a E, a K, a B, e dentro da vitamina B tem todos os seus complexos, né? B6, B12 e por aí vai. Os aditivos nutrientes, que esses são possíveis de contribuir com a nutrição da ave, dentre eles aí principalmente em alta escala de produção. Usa-se por fora da dieta para incrementar a lisina e a metionina, né, que são dois aditivos aí que contribuem na parte nutricional das aves, e os aditivos não nutrientes, que aí entra os pró e os pré-bióticos, que geralmente são muito utilizados ali para a melhoria da flora intestinal das aves. Então, a ave, essa questão da flora intestinal é muito delicada, né, muito sensível, né, a gente vai falar um pouco ali quando a gente for no tópico da água, né, que é esse próximo aqui.
É, a água, ela se faz um dos principais componentes, né, da base da nutrição dos animais. Ela é muito importante, né? São vários detalhes que se deve ter em relação à questão do uso da água, dentre eles alguns aspectos aqui que a gente vai comentar, como por exemplo, geralmente um animal quando ele está saudável, uma galinha já adulta, em fase de produção quando ela está saudável, ela vai consumir de água 2 vezes mais o que ela consome de ração. Por exemplo, se eu estou com uma dieta no qual essa ave está se alimentando de 100 gramas de ração por dia, em média, dentro das condições normais de temperatura e de ambiência, ela vai consumir 200 ml. Então, ela vai consumir 100 ml, 100 gramas de ração e de água vai consumir 200 ml de água dentro das condições normais, dentro das condições ideais. Olhando para o sistema caipira, falar em sistema e condições ideais é meio desafiador, principalmente da gente que está alocado no semiárido. Por exemplo, minha região aqui é muito quente, aqui no oeste da Bahia é muito quente. Eu acredito que não difere muito da região de vocês aí, onde vocês estão locados. E geralmente, né, existe vários semiáridos, né, dentro do semiárido grande, existe vários semiáridos, cara, com várias caracterizações, umas mais de serra, outros mais frios, outros mais quentes. Mas no sistema caipira existem esses desafios da produção caipira no semiárido devido a elevadas temperaturas, onde são animais que são para ser tratados em temperaturas ali abaixo de 30 graus, né? Obviamente tem outros artifícios, né, como ventiladores, climatizadores e tal, mas aí tem a questão também do nível de escala no qual esse produtor vai estar apto a ter isso ou não, né? Geralmente essa água para as pintainhas, né, que são animais, né, jovens ainda, a demanda que ela esteja de 20 a 25 graus, essa água esteja de 20 a 25 graus para pintainhas, e animais adultos, que essa água esteja aí, a gente percebe ali que já reduz, né? Já reduz a temperatura, então o animal adulto ele precisa de uma água em temperatura menor que a ave em estado inicial. Outra questão é a coloração dessa água, né? Tem que ser tido maior cuidado quanto à coloração. Enquanto aí nós seres humanos aí a exigência mínima de cloro, de ppm de cloro na água é meio ppm, 1 ppm ali. A ave ela necessita de 3 ppm na água. Então, e o desafiador disso é que o cloro é dinâmico, né? Ele volatiliza, ele tem várias questões difíceis aí de controlar. E é na água que chega lá no bebedouro, né? Onde essa ave se alimenta, não é na água cá ou na caixa onde é que distribui. É na água que chega lá nos bebedouros. Então, se você tem uma linha de bebedouros grande ou uma extensão grande de rede, dificilmente esse cloro vai chegar na mesma proporção do primeiro aviário até o último aviário, vai ter aí alguma oscilação nesse cloro. Então, a ave precisa de 3 ppm de cloro na água, né? O pH é ideal que seja de 6 a 7, né? Isso vai dar a condição do cloro na água sanitizar essa água tranquilamente, né? E prevenir as doenças. Então, a água é um dos principais meios de transmissão de doenças, né? É um dos principais vetores de doença, é a questão da água, vírus, bactérias, né? Principalmente ali, algumas bactérias que atingem mais o sistema intestinal das aves. A ave tem essa questão intestinal muito frágil, então essa flora bacteriana ela tem que ser muito bem cuidada, senão logo ela apresenta problema, né? E se eu tenho esse pH que ele é muito acima de 7, né? Uma água que ela tem um pH mais alcalino, esse cloro não vai fazer efeito, então eu preciso usar um acidificante, né, para poder equilibrar esse pH para de fato esse cloro fazer efeito. Então tem todo um processo, tem a imagem aí abaixo, onde que mostra um conjunto, né, de, de, de filtros para sanitizar a água, para clorar a água, para filtrar a água. Então, a depender da água que tem na propriedade, é necessário tomar esses cuidados, né? Então, geralmente, a região semiárida tem muitos poços artesianos, né?
Então, a maioria desses poços tem águas duras, né, que geralmente são águas ricas em cálcio, em magnésio, e em boa parte aí são pHs ali de 7,5, 8, podendo chegar até 9, né? Quantos poços artesianos aí a gente conhece que nem o gado bebe direito a água, nem bebe, de tanto salgada que é, ou de tanta adstringente que essa água é. Então, tem esse detalhe do pH também que é importante, né? Não é qualquer água que se dá para os animais, pensando na questão de alimento, pensando na questão mais profissional, tem que ter esse olhar também para a água, que é dos principais nutrientes que nós temos aí na composição alimentar. Falando um pouco de proteína, né? A proteína ela é a fração mais cara que existe na dieta. Então, vai variar de região para região. Por exemplo, hoje 1 quilo da proteína aqui na minha região é, é bem mais cara, né? Que quando comparada ao milho, por exemplo. Então, ela vai contribuir no sistema de defesa desse animal. Então, a proteína ela consegue contribuir no sistema de defesa. Formação de pena, queratina dos bicos, é muito dependente do processo de como vai estar balanceada essa proteína, né? Então, como a gente sabe, né, proteína é o conjunto e a formação de vários aminoácidos que formam a proteína. E dentro desses 20 aminoácidos ali que a ave ela depende, de 10 a 12 ela consegue sintetizar por si só, né, esses aminoácidos, e vai contribuir para todo esse processo. E de 8 a 10 aminoácidos tem que ser um fornecimento complementar nas dietas. Aí onde é que entra as, as vitaminas, né, os minerais, para a gente estar complementando essa dieta dessa ave em relação aos aminoácidos. Obviamente, por exemplo, soja, que é a porção mais comum, usual, de fonte proteica, já tem alguns aminoácidos, né? Mas não tem todos. É por isso que necessita do núcleo ou de uma composição vitamínico mineral para complementar essa questão da dieta, para tornar ela mais completa ali, para atender às exigências do animal, né? Os carboidratos, né? Que é as fontes de energia, né? Ela tem uma função estrutural de reserva no animal. Amido é a maior fonte energética, né, que tem dentro dos carboidratos. Geralmente, gente, os carboidratos faz parte de 60% das dietas em todas as fases de vida da poedeira. Então, tipo assim, desde a fase pré-inicial até a última fase, dificilmente, se você for usar a base de milho na dieta, por exemplo, vai estar abaixo de 60%. Então, por exemplo, eu vou usar milho, trigo e sorgo como fonte energética para determinada fase de minha ave. Então, quando eu for somar milho, trigo e sorgo, facilmente vai dar 60% na composição dessa dieta. A proteína, que eu acabei não comentando lá na lâmina anterior, substituir soja dentro de uma dieta é muito difícil. Acontece a gente vai comentar de forma proporcional, é possível, mas é muito mais desafiador do que substituir, por exemplo, milho dentro de uma dieta. Eu falo só de milho que é os dois mais campeões e os que mais usuais, né? Então, substituir o milho dentro de uma dieta, essa parte da energia é mais fácil do que substituir a proteína, né? Substituir a parte proteica. Então, por exemplo, o sorgo. O sorgo é a segunda maior fonte energética, né? O detalhe do sorgo é só ter esse cuidado ainda, né? De ver qual a variedade em relação ao tanino, que o tanino é antialimentar, né? Então, a depender da proporção que existe tanino nesse alimento, ele é antialimentar. Tem uma fibra bruta maior que o milho, né? Então, possui uma fibra bruta maior, tem esses detalhes também. Quem já fala sobre fibra mais na frente, a gente vai ver que animais de alta produção, mesmo criando esse sistema caipira de produção, tem-se a limitação da questão do consumo de fibra. Aí, nesse procedimento, a gente existe alguns desafios que a gente vai tocar aqui nessa questão dos alimentos mais alternativos, principalmente aqueles que são passíveis de produzir na propriedade, né? E o trigo também
é um alimento energético, faz-se outra opção, e o trigo também já tem um percentual de proteína ali maior que a do milho, então na formulação de dieta, ele é bastante usado em fase de recria 1 e recria 2, né? Você consegue baratear o custo de produção e consegue atender a necessidade da ave, né? Alimentos alternativos, é, inclusões e suas limitações. Vamos falar sobre alimento alternativo. Esse gifzinho aí no final da tela, no fundo da tela, é de algumas práticas, né, que a gente já fez sobre a alimentação alternativa, e o pessoal com a mão na massa mesmo aí, né, fazendo a mistura, as pesagens, tudo bacana aí. Você só beber água aqui que eu retorno. Geralmente a indústria, na questão da... Quando se compra ração pronta, existem muitos alimentos substitutivos de milho e de soja, né? Que são os mais padrões aí da fonte de energia e da fonte de proteína. Principalmente subprodutos das agroindústrias, né? Bagaço né? Tem a questão da polpa cítrica. Hoje, tem se utilizado muito, principalmente para ruminantes, o DDG, né? Que é a porção que resta do milho após a extração do álcool, né? Que faz todo o processo, o DDG, que tem um percentual. Então, hoje, eu não conheço nenhum trabalho feito com o DDG para a questão de aves. Sei que já se utiliza bastante para ruminantes, né? Vendas nas agropecuárias e tal. Então, então, além dos subprodutos das agroindústrias, que aí tem-se a limitação, eu, por exemplo, vou colocar um projeto de poedeira com 300 aves, por exemplo, e quero trabalhar com alimentação alternativa. Então, fugir um pouco da ideia do milho e da soja. E é, é necessário fazer um planejamento que, por exemplo, não adianta só pensar, por exemplo, vou ter o subproduto aqui que hoje está passando um caminhão vendendo polpa cítrica aqui na cidade que eu consigo comprar 1 tonelada por mês, exemplo. E o camarada entra nesse planejamento para usar a polpa cítrica, balanceia a ração, mas de repente o caminhão deixa de passar. Aí o cara já vai ter que mudar de sistema, já vai ter que mudar do processo. Então, a questão das agroindústrias, né? É raro os municípios, os estados que têm ali mais próximo uma possibilidade dessa, né? Que tem a polpa cítrica, que tem ali a questão da cevada. Então, são poucos as possibilidades dessas questões. Então, não adianta só a gente pensar de viabilidade de alimentação alternativa, que é viável, que dá para fazer, que barateia custo, essa questão toda que é necessário analisar essa questão também da disponibilidade que esse alimento tem para mim montar um projeto, para mim montar nessa perspectiva de empreendedorismo, olhar ali para o campo como a questão empreendedora, né? Tem esses detalhes. Na propriedade, é possível produzir alguns alimentos, né? Só que aí tem a questão da escala. Eu vou conseguir atender de forma escalonada e de volume para mim conseguir balancear essas dietas e manter esses plantéis dessa forma. Exemplo, mandioca. Eu vou conseguir ter áreas de mandioca para mim conseguir fazer a extração da raiz em determinados períodos para me fazer o processamento, para ter ali a raiz integral para me formular minha dieta. Ter uma água suficiente disponível, né? Olhando que nós estamos numa região semiárida e uma das dificuldades que nós temos é água, é a realidade, né? Então, e tomar muito cuidado nessa questão dos alimentos alternativos, se for colocado de forma errônea, pode prejudicar a ave, pode prejudicar um projeto, pode prejudicar um sonho, por conta que todo o alimento alternativo, olhando para essa parte mais não comum e usual nas dietas, a gente vai ver mais na frente que existe algumas limitações, né? Geralmente, essa limitação, ela está ali estourada na inclusão ali de 5, 10, 15, até 20% no máximo
mas muito olhando essa questão aí do que pode contribuir, né? Por exemplo, mandioca é uma possibilidade muito interessante de incluir, principalmente olhando para a raiz, né? Mas tem lá suas necessidades, né? E tem seus detalhes de inclusão, por conta que se eu faço a inclusão de mandioca, por exemplo, se eu pegar a energia metabolizável da mandioca, ela vai ter praticamente a mesma, bem páreo ali, da energia metabolizável do milho. Mas eu posso colocar uma dieta só com a raiz de mandioca como fonte energética na minha dieta, é desafiadora, por conta que o que contribui para a questão de pigmentação de carne, pigmentação de gema, é a questão o milho contribui muito dentro dos alimentos, né? Então tem carotenoides ali, né, dos alimentos que dá essa coloração, e que lá no processo eu uso, por exemplo, uma raspa de mandioca farelada, eu não vou ter essa questão desse pigmento. Então muita atenção nesses detalhes, né? Sobre a questão desses alimentos, o uso, né, mencionando o uso do farelo da raiz da mandioca, né, como eu comentei, é uma fonte energética muito interessante, né, tem suas limitações de inclusão nas dietas, né, e alguns detalhes a gente traz, né, por exemplo, o que se recomenda para o uso do farelo da raiz da mandioca? Fase inicial, eu faço um acréscimo de até 5% em substituição ao milho. Na fase de crescimento, eu faço uma substituição de até 10% em substituição ao milho. Na fase de produção, 15 a 20% em relação à questão da substituição ao milho, né? Essa é a questão da mandioca. Outro estudo que vem sendo feito, na verdade, pouco estudo, na verdade, né? Não são tantos estudos. É a questão dos insetos, né? Na dieta. Aí a gente olha assim, mas não é uma coisa fácil para todo mundo, né? Não é uma coisa fácil para todo mundo, né? O uso desses insetos. E outro detalhe que tem, que é a questão dos insetos, além de ser, são ricos em proteínas, talvez aí seria a fonte que poderia chegar mais próximo de substituir parcialmente, em uma grande proporção, a questão do farelo de soja. Porém, um limitante que ainda tem é que o inseto ali, ele tem muita gordura, né, em sua composição. E aí, qual a viabilidade disso, né? De extrair a gordura do inseto para poder virar ingrediente de nutrição animal. Poucos estudos se tem sobre essa questão, né? Então, são esses desafios que são postos, né? Tem algumas viabilidades, obviamente, mas alguns desafios, né? Que aí são passados, aí tem a questão da academia, tem a questão de outras organizações que trabalham com essas perspectivas, que muitas coisas a ser avançadas ainda, né? Principalmente olhando para a avicultura caipira de pequena escala, né? Famílias que têm ali 50, 100 aves, que tem ali para sua subsistência e vende o excedente, principalmente olhando para essas caracterizações, né? Porque em nível comercial e a nível industrial é possível, obviamente é possível, mas dificilmente essa galera que está no nível mais alto vai trocar um certo pelo duvidoso ou algo experimental, né? Tem muito disso no mundo aí que comercial que é mais desafiador. O uso de folhas, a gente vê muito falar, né? Ah, o uso da folha da mandioca, desidrata, tritura e fornece ali junto. O uso da folha da moringa, que tem não sei quanto por cento de proteína. A glicídia, a pornunça. São várias possibilidades aí que o pessoal traz, mas que na prática existem algumas limitações. Então, o folha vai ser celulose, alta fibra, a ave vai ter uma dificuldade maior, né, de absorver energia devido ao incremento da questão dessa parte mais de folhas na dieta, né? Então, o uso são mais restrito um pouco. Existem alguns estudos que trazem a inclusão máxima de até 10%, mas a partir de muitas análises que se tem. O uso de folhas também, como eu trouxe anteriormente sobre as raízes, é desafiador pelo fato de que disponibilidade, capacidade de produção, capacidade de escalonamento dessa produção para manter disponível essa matéria-prima é de se analisar com cautela, né? Então, tem todo esse processo, né? Disponibilidade, planejamento, a área, a água, como eu comentei anteriormente, que nossa região semiárida é uma região mais desafiadora quanto à questão do acesso à água. Então, tem algumas limitações que devem ser colocadas na balança para a tomada de algumas decisões.
a área de piquete, né? Faz a área de piquete, que a área de piquete contribui com isso, contribui com aquilo. Não precisa, se você fornece 120 gramas de ração por dia para esse animal, você dá só 100 agora por conta que 20 gramas ela complementa lá no piquete. E aí, será que contribui de fato ou não é bem por aí? Ó, a área do piquete, geralmente, ela contribui muito pouco no sentido de nutrição, né? Ela vai contribuir muito pouco na questão da nutrição. O que ela vai contribuir, você tem um bom piquete sombreado com algumas plantas que os animais podem consumir as folhas, mas não olhando que é um complemento à ração que você dá, mas um extra. A ração não pode sair. Se aquela ave, aquela galinha, né, que faz produção, está comendo 120 gramas de ração por dia, eu não vou fugir disso. Vou continuar dando 120 gramas de ração por dia e ela vai para o piquete agora lá vadiar, né? Correr uma atrás da outra, ciscar, tomar banho de areia. O inseto que aparecer, ela vai consumir. Uma folha seca que cai ou verde, ela vai consumir. Aí, uma coisa prática, que inclusive é prática aqui na nossa criação, por exemplo, é que um piquete nosso aqui, que ele é mais rico, é um piquete que ele só tem as plantas que tem algaroba, moringa, glicídia, pornunça. Tem um piquete de um lote aqui que só tem essas plantas, principalmente. A gente percebe que a gema é mais pigmentada que outro piquete de aves também que estão em produção, já que não tem essa mesma quantidade de plantas, né? Opa, então eu sei que essas plantas podem contribuir com a pigmentação da gema. E isso é uma coisa aqui que a gente pode atestar e assinar embaixo. Contribui de fato. A diferença dá para perceber na gema que a dieta é a mesma, não muda nada. E as aves que elas estão num piquete que era mais enriquecido, que tem moringa, que tem glicídia, pornunça, algaroba, a gente percebe que a tonalidade da gema é mais forte. Aí a gente consegue atestar de fato. E contribui com a forma com alguns minerais, pode contribuir sim, mas de forma muito pouco expressiva que não leva você a substituir confiando em piquete, né? Então a ave ela consegue extrair um pouquinho ali no intestino grosso, algo que tem ainda nessa celulose, mas é coisa muito irrisória, mas a base de aves, basicamente a base da alimentação de aves, não foge muito, infelizmente, da parte do concentrado, né? Então, outra coisa também que é a questão do piquete, quando tem a gente já comentou, né? Que são as fibras, né? Que são animais que são plantas que possuem fibras muito altas. Então, a ave ela tem uma necessidade, principalmente a questão da ave poedeira, ela tem um desafio muito grande quanto a isso. Então, por exemplo, em alguns guias de manejo, né? Nós temos várias linhagens de produção hoje no mercado, mas na maioria dos guias de manejo, a fibra bruta que é aceitável é até 5% dentro da dieta. Então, por exemplo, o que vai contribuir aí? Nós não chega a 5% fornecendo só concentrado, milho, soja tal, não chega essa quantidade de fibra. Mas até 5% ela tolera, né? Então ela vai conseguir chegar nesse percentual ali, né? Nesse piquete e tal. Então contribui de forma, né, indireta, né? Pigmentação, fibra, alguma extração irrisória ali, mas que significa água, a questão dos minerais e algumas vitaminas. Mas o piquete, a gente tem muito isso, né? De pessoal do campo solta as galinhas, que as galinhas soltas aí vai comer folha, tal, achando que vai nutrir, mas não nutre, não nutre, né? Acaba não nutrindo. A prática, olhando para o sistema digestório, conhecendo a ave e os alimentos, suas composições, não nutre a chegar num ponto que atende à demanda nutricional desse animal. Alguns fatores influenciam na exigência dos animais, dessas aves, né? Como, por exemplo, a finalidade econômica, né? Se você enxerga a atividade ali, sendo para carne ou sendo para ovos,
né, ter uma criação em sistema caipira vai depender muito da sua finalidade. Se você quer fazer uma atividade mais comercial, né, para fazer uma grana a partir disso, não só o excedente, mas ser uma fonte de renda dentro da propriedade, a finalidade econômica, você vai ter esse olhar mais detalhado, né, nessas exigências aí. A linhagem, tem isso também, tem animais que exigem X% de proteína na produção 1, que é a fase de postura ali inicial, né, a partir de 20 semanas. Já tem algumas linhagens que exigem um percentual de proteína maior, né, e isso varia de linhagem para linhagem, né. A fase de produção, a fase de produção interfere diretamente na exigência dos animais, né. O estado sanitário interfere também, se o animal está mais sadio, ele vai ter um consumo diferente do animal que está com alguma enfermidade, né? E olhando para o sistema caipira, os guias de manejo das linhagens de produção, eles são testados lá em aves que são alojadas e são confinadas. Não são aves que pulam, sobem em ninhos, sobem em puleiros, passa lá minimamente 6 horas no piquete, correndo, voando, pulando. Então, o gasto de energia é maior, né? O gasto de energia é bem maior. Então, na formulação da dieta, se, por exemplo, principalmente a energia, se a energia ela passa um pouquinho daquilo que está no guia de manejo, né? Não tem problema, né? A gente vai ver ali um pouco mais na frente uma simulação que se passar, por exemplo, vamos dizer que a demanda do animal em tal fase, o guia de manejo está falando lá que é 2.900 energia de energia metabolizada por quilo de ração. Então, se eu faço a formulação e dá 3.000, por exemplo, vixe, a minha dieta já não está batendo. Mas se eu tenho o sistema caipira, tranquilamente você pode tocar essa dieta aí que não vai ter problema nenhum. O gasto de energia é maior. E a ambiência, né? Voltando lá na questão do nosso tipo de clima, né? Estamos na região semiárida, onde é mais desafiador. Então, época mais quente necessita um olhar mais específico para a dieta. Época mais fria, um olhar mais específico para a dieta, no qual a demanda energética dessa ave é maior, né? E mais em condições semiárido, é muito difícil nós encontrar ali um frio abaixo de 10 graus, né? Tem regiões que tem, mas a maioria, a ave é até 10, 12 graus. Obviamente, tem todo um processo, né? Dentro do aviário, de lonas e tal, que você vai condicionar uma ambiência melhor. Mas situações aí de 12 graus, 15 graus, geralmente não interferem na produção, não. Agora, olhando para a questão da temperatura, quando aumenta, aí é mais desafiador. Então, a ave, ela sente mais no calor do que no frio. Então, geralmente, a ambiência legal de temperatura para esses animais são de 25 até 30 graus. Então, olhando para semiárido nosso, né? Aqui, por exemplo, a gente está de outono para inverno, aqui está dando 33 graus fácil. E a época mais fria que a gente acha que é a partir de agora até julho. Quando chega de setembro em diante, é 37, 38, 39, né? Quando chega perto da beira da chuva, então, nem se fala. Então, isso é um desafio muito grande. Então, tudo isso interfere na questão da alimentação e o que esse animal está consumindo para equilibrar esse processo aí de exigência, né? E isso reflete diretamente na produção. O ganho de peso, de carne, olhando para corte, né? Ou produção de ovos, quando se olha aí para a questão da produção de ovos, que é o que a gente está tratando aqui das poedeiras. Geralmente, as fases das poedeiras, uma métrica assim, bem base, mas que funciona tranquilo, sem muito vira-volta, são essas fases aqui, que está na tela. Fase pré-inicial, de 1 a 3 semanas. Fase inicial, de 4 a 6 semanas. Fase de recria 1, de 7 a 12 semanas. Recria 2, de 13 a 17 semanas. Pré-postura, 18 a 19 semanas. Postura 1, de 20 a 48 semanas. Postura 2, 49 a 75 semanas. Postura 3, de 76 até o descarte dessa ave. Toda fase aqui que foi descrita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fases, cada uma delas necessita de uma nutrição diferente, conforme a exigência daquela fase, né?
Então, vai ser calcário que aumenta, energia que reduz, proteína que reduz. Então, tem todo esse processo aí que vai mexer nesse processo da fase da ave e da nutrição, né? Quando a gente trata muito da questão de galinha poedeira, a gente trata muito assim, né? Por semana. Semana da vacinação X, semana de mudar a dieta X, análise do guia de manejo porque fala a produção, porque eu estou produzindo a campo X, então tem muito essa comparação de tratar por semanas, né? E meios de formulação, existem alguns meios, né, de formulação que são trabalhados, né? Então, geralmente, o que se vê no mercado são três opções mais trabalhadas que se tem em relação à formulação base. Uma é o núcleo, que é o mais utilizado, que é o quê? Vai ter fonte vitamínica, fonte de minerais, né? Fonte. Aí você vai entrar com a fonte de proteína, né? A fonte de energia e algum aditivo, nutriente ou não nutriente, caso houver. Esse é o mais comum de se utilizar. Então, qual é o padrãozão que se tem nas dietas? Milho, soja, núcleo e calcário. Geralmente são esses que utilizam. Então, o núcleo, geralmente, ele é o mais usual. É tanto que tem vários núcleos que já tragam até uma sugestão de formulação ali na composição, né? Ali no seu rótulo. Tem os concentrados, que o que vai ter esse concentrado? Ele vai ter vitamina, minerais e aditivos, né? E aí vai entrar com a proporção de quê por fora? Vai entrar com a proporção de energia, né? Então, vai comprar pronto o concentrado e, por fora, o produtor, o criador, a criadora vai comprar a fonte de energia para colocar junto desse concentrado. E tem um premix. O premix, ele geralmente é menos usual em escala média e pequena. Geralmente ele utiliza muito em grande escala, né? Algumas médias escalas também a partir do momento de que média escala é essa, né? Geralmente é uma turma que já tem lá todo o processo de formulação de ração interna. Então tem triturador, tem misturador, tem todo um processo, então controla a granulometria, controla tudo e acrescenta muitas vezes alguns minerais por fora do que já está na composição, né? Como, por exemplo, eu mencionei lá atrás, lisina, metionina, tem muitas questões aí, né? Mas geralmente o premix é utilizado mais em grande escala, né? Em comum, o padrão mais usual é o núcleo. E os meios de formulação? Como é que a gente chega nessa questão desses métodos de formulação? Existem vários métodos, né? Vamos falar aqui de dois, que é o quadrado de Pearson, que é um bem usual, né? Que geralmente faz-se na mão. Ou hoje, geralmente, meio sem na mão, a pessoa coloca ali numa fórmula Excel e vai embora, né? Dificilmente vai fazer na mão, com todo esse mundo hoje da tecnologia. Tem alguns programas de nutrição e tem alguns programas, e tem aí a planilha de Excel, que não vamos trabalhar daqui a pouco aqui nela, apresentar para vocês uma planilha, e tem a planilha de Excel que dá para fazer também a formulação de algumas dietas que sai bacana, que, por exemplo, nossas dietas aqui, desde todas as fases, é essa planilha que eu uso aqui para a gente tratar nossas áreas na parte nutricional. Então, o quadrado de Pearson é um bastante usual, né, por técnicos para elaborar dietas de proteína, de vitaminas, de energia metabolizável, né, que é a questão da energia dos carboidratos. E a gente vai dar só um exemplo aqui, né, devido à questão do tempo que nós temos e a discussão. A gente vai dar um exemplo aqui, talvez alguns de vocês já tenham experiências já com esse quadrado de Pearson, para achar os níveis ali baseado na proteína, né? Então a gente vai colocar na lâmina aqui algumas apresentações passando. Então, um exemplo, a gente vai exemplificar esse cenário, né? Eu tenho uma demanda de 16% de proteína na minha dieta. Então, estou numa fase de produção, as aves estão ali numa fase X, vamos dizer aí, postura 2. A ave está na postura 2 e eu preciso minimamente de 16% de proteína nessa dieta, certo? Eu sabendo do quanto que eu preciso de proteína nessa dieta, a segunda informação que eu devo ter que a gente chama de fator de correção. É padrão, né?
Por exemplo, se eu estou utilizando na minha dieta um núcleo de 5%, que os núcleos têm disso, né? Tem núcleo de 1, de 2, de 3, de 2,5, de 4, de 5, de 6% de inclusão numa dieta, né? Por exemplo, nós vamos fazer uma simulação aqui com um núcleo de 5%. Isso significa que, numa formulação de 100 quilos, desses 100 quilos, 5 quilos vai ser desse núcleo. Então, por exemplo, se eu vou fazer 100 quilos de ração e eu estou usando um núcleo de 5%, eu já vou extrair esses 5% para fora, onde esse fator meu vai ser 95. 95 mais 5, 100. Se eu utilizasse aqui um núcleo de 3%, esse fator de correção meu seria 97. Se eu utilizasse um núcleo de 1%, esse fator de correção meu seria 99%. Beleza? Próximo passo. Vamos fazer a correção do nível de proteína para 95%. Aí, basicamente, é uma regra de 3 simples. Se minha demanda é de 16% de proteína, acho que o mouse vocês conseguem ver. Se minha demanda é de 16% de proteína bruta na dieta, né? Se eu tenho 16% de proteína bruta, tá para meu fator de correção, que é 95%, né? Aí, como regra de 3, né? A regra de 3, porcentagem em cima de porcentagem, para nós tentar achar qual é o percentual de proteína que nós deve ter nessa dieta para atender a demanda de 16% daquela postura 2, que nós fizemos aqui a simulação. Então, se 16% de proteína bruta tá para 95% de fator de correção, a gente faz agora a conta, né? 100 vezes 16 dividido por 95, onde a gente vai chegar em 16,84%. Então, 16,84% de proteína. Então, o que eu devo fazer aqui agora? Eu cheguei em 16,84%, agora eu volto para trabalhar no quadrado de piso. Como? Proteína bruta é nosso foco aqui. Então, nossa proteína bruta, a gente coloca centralizado a proteína que nós desejamos alcançar. Então, nós devemos alcançar uma dieta que ela me dá 16,84%, que na minha formulação eu vou estar chegando com 16% de proteína lá nesse formulado. Então, primeiramente, o que eu vou utilizar? Vou utilizar 2 ingredientes. Vou utilizar soja e vou utilizar milho. Vamos utilizar os padrões, né, para ficar mais fácil a compreensão. Então, por exemplo, eu estou utilizando milho e estou utilizando soja. E aí, onde é que entra lá atrás? Conhecer os alimentos, né? O milho me entrega quanto de proteína? 7,82%. A soja me entrega quanto de proteína? 46%. Todo farelo de soja me entrega 46% de proteína? Não. Nós estamos utilizando aqui um exemplo. Tem soja de 44% a 48%, né? Quanto maior o percentual de proteína, é a menor participação da casquinha que retorna no processo, da casquinha da soja que retorna no processo. Então, vamos trabalhar nessa média aqui, ó. A gente sabe agora que existe soja que vai de 44% a 48% de proteína, só que na nossa região, na nossa cidade, eu consigo encontrar aquela soja que ela me dá 46% de proteína. Beleza? Então, qual é o próximo passo? É fazer uma conta de menos, de subtração. Eu vou fazer 7,82 menos 16,84 e 46 menos 16,84. Certo? Então, o que vai acontecer? Outro detalhe. O meu percentual aqui dentro do quadro, ele deve estar entre o nível de um ingrediente, para minha finalidade, que é a proteína, de um e de outro. Por exemplo, 16,84 está entre 7 e está entre 46. Beleza, toca o barco. Então, o que acontece? Vamos fazer uma subtração aqui.
7,82 menos 16 e 46 menos 16,84. Obviamente, se nós pegar 7 e tirar de 16, vai ficar um negativo, mas aqui vocês desconsideram. Nessa conta, vocês desconsideram um número, vai ser sempre positivo, viu? Então, a gente faz esse cruzamento, né? O farelo de soja, né? 46 menos 16,84. O milho, 7,82 menos 16. Então, a gente vai encontrar o quê? Iremos encontrar 29,16, né? Para milho, né? 29,16, né? 46 menos 16,84 vai dar 29,16 e 7,82 menos 16,84 vai dar 9,02. Faremos a soma desses números aqui, né? Pego o de cima e somo com o de baixo, onde vai dar 38,10. Então, o que acontece? Esse 29 de cima corresponde à minha fração de milho. Já o valor de baixo corresponde à minha fração de soja. Então, o que acontece? Qual é a próxima conta agora? Eu vou pegar 29,16, que foi o meu resultado, e dividir pelo resultado que foi a soma, que foi 38,10. E multiplicar pelo meu fator de correção, que é 95. Eu vou achar o quê? 72,7% de milho eu vou ter que ter numa dieta. Exemplo, se eu for fazer 100 quilos de ração, para me atender 16% de proteína bruta para chegar para essa galinha consumir, eu vou entrar com 72,7 quilos de milho na formulação dessa dieta. E soja, como é que vai ser? Vou pegar o resultado, né, que eu fiz de 7,8 menos 16,8, vai dar 9,02, vou dividir por 38,10, multiplicar pelo fator de correção e vou chegar a 22,5. 22,5 é o quê? A proporção, é a fração de soja que eu vou ter dentro de um formulário de 100 quilos. Então, para mim chegar a 16% de proteína no coxo, no comedouro para essa ave, na formulação da dieta, eu vou ter que entrar nessa dieta com 72,7 quilos de milho e 22,5 quilos de soja. Bacana, conta assim, conta e fazer isso de prática é meio ruim, né? Mas quem já tem a vivência aí com esse quadrado é mais simples. Mas talvez quem não tem a realidade ainda de ter visto ele, tá mais acostumado com planilha, fazer prática assim é mais desafiador, né? Então, o que acontece? Tem esse método, né, que é o quadrado de Pearson, que dá para ser feito. Assim eu posso fazer proteína, assim eu posso fazer energia metabolizável, e assim eu posso fazer também alguns minerais. E outro método, gente, essa planilha de formulação, né? Aí tá só printada, mas eu vou abrir ali a tela com ela em Excel. O interessante dela é que não tem só os alimentos comuns, como trigo, soja, sorgo, milho, né? Tem alimentos alternativos, né? A gente aprendeu lá atrás que tem suas limitações de inclusão, é necessário compreender a necessidade da ave para determinada fase e suas limitações de inclusão, o que a inclusão pode limitar o quê, né? Que, por exemplo, alto percentual de fibra dentro da dieta limita a absorção de energia pelo animal, exemplo. Então, o interessante dela é que ela não traz só os comuns, ela possibilita formular uma ração alternativa com o que a pessoa tem na propriedade. Então, o que essa planilha traz é a possibilidade de... eu vou só interromper aqui, que eu vou abrir o Excel. O que essa planilha traz é a possibilidade de incrementar mais alimentos, por exemplo, eu posso incrementar mais alimentos dentro da minha realidade, né? O que uma região difere de uma para outra, né? Como, por exemplo, aqui nós tem esses alimentos que nós fizemos aqui, mas na região de vocês já podem ter outros alimentos que podem ser alternativos. Aí, o que eu vou precisar? Aí, Gerson, como é que eu faço para incrementar esse alimento nessa planilha aqui?
Aí o que, que vai acontecer? É conhecer o quê? São três informações que eu preciso inserir. Ela já entra automática, que é o teor de matéria seca desse alimento, né? O percentual de proteína bruta que esse alimento possui e o percentual de fibra que esse alimento possui. E a energia metabolizável por quilo que ele entrega. Então, quatro, na verdade, são quatro. Quatro informações que eu preciso ter. Matéria seca do alimento, proteína do alimento, fibra bruta do alimento e a energia metabolizável por quilocaloria por quilo que ele me entrega. Então, essas informações, inserindo ela automaticamente já formula, e aqui eu tenho as possibilidades, só apresentar ela aqui para vocês um pouco. Eu tenho uma relação, né, dos componentes, que são os ingredientes, então tem folha de mandioca, tem batata doce, pau-ferro, licuri, glicídia, leucena, girassol, palma, mandioca, favela, algaroba, moringa, trigo, soja, sorgo, andu, milho, né? Então aqui eu posso, por exemplo, já que eu sei que eu não posso fazer uma dieta inteiramente 100% alternativa, que eu não vou ter um resultado bacana na minha produção de ovos ou de carne, mas eu tenho uma condição de substituir parcialmente, dentro daquelas limitações de 5, 10, 15, 20%, e eu consigo ter um percentual bacana de fibra que dá para tocar, consigo ter a proteína que dá para atender, consigo ter a energia que dá para atender, e aí eu consigo tocar dessa forma. Aí o que, que tem na propriedade, o que, que tem nesse agricultor que eu posso implementar? Então, por exemplo, aqui nós temos esse, esse, esse cenário, né, dessa planilha. Por exemplo, aqui eu fiz uma dieta que balanceada, que daqui a pouco eu vou estar falando para mostrar para vocês a relação de custo-benefício. Que é o quê? Mandioca, por exemplo, vou formular 100 quilos de ração. 100 quilos de ração. Aí eu tenho o quê? De 100 quilos, eu vou tirar 12 quilos, por conta que eu vou utilizar, tá aqui embaixo. Da onde tirou os 12 quilos? Dessa ração, eu vou usar 9 quilos, 100 quilos. Vou usar 9 quilos de calcário, meio quilo de sal comum, e meu núcleo é 2,5%. Então, eu vou usar 2,5 kg. Isso tudo me deu 12 quilos. Então, os demais ingredientes que eu vou ter que colocar na dieta são 88 quilos, para mim chegar aos 100 quilos. Então, aí o que, que acontece aqui? Vamos lá, subiu a tabela. Eu preciso, a quantidade desejada é 88 quilos, certo? Então, o que acontece? Eu coloquei na dieta, sim, aí aqui eu tenho também, ó, exigência e limite. O que está de amarelo é o percentual de proteína que eu quero chegar. Olha lá, ó, proteína na ração. A coluna está em amarelo, a quantidade de proteína que eu preciso chegar. Vou colocar aqui de outra cor, já fazer aqui de forma prática para nós compreender. Pronto, vou colocar aqui dessa cor aqui, esse laranja. Pronto, vamos lá. Ó. Eu tenho em cima a quantidade de proteína que essa ração que eu balancei lá atrás está me dando, a quantidade de fibra e a quantidade de energia, em laranja aqui meio rosado. Joia. Embaixo no amarelo, eu vou ter a exigência e o limite. A exigência é onde eu quero chegar. Eu estou na fase, de, por exemplo lá, eu estou na fase de uma postura 2, onde eu preciso de 16% de proteína, está aqui. Eu preciso de 5% de fibra bruta, está aqui. E eu preciso de uma energia metabolizada de 2.800 quilocaloria por quilo de energia metabolizável, certo? E aqui eu vou ter, está em déficit ou está em excesso? Quando aparece em vermelho, é déficit. Quando aparece em azul, é excesso. Nós estamos trabalhando com o sistema caipira, eu comentei lá atrás. Se passar alguma coisinha, não tem problema, pode tocar a dieta. Então, por exemplo, eu preciso de 16% de proteína bruta na ração, encontrei 16,8%. De boa. Fibra, ó, bateu legal. Show de bola. Energia metabolizável, eu preciso de 2.800 de energia metabolizável. Nessa dieta eu alcancei 2.900. Sistema caipira, gasta-se mais energia. Eu estou com um excesso de 125.
quilocaloria por quilo. Não tem problema, que eu sei que vai gastar. Mas aí, qual o limite aí, Jéssica, que eu sei que não pode passar? Agora, brabo é, por exemplo, se eu chegasse aqui e tivesse 3.500, opa, já está passando um pouquinho a mais, sabe? Pode engordar. Então, questão de passar aí 100, 200, 205, até 250, por ser sistema caipira, onde é que ele vai gastar mais energia, não tem problema algum. Então, os azuis são excesso, porém, está dentro do processo que os sistemas, por ser caipira, ele tem que ser considerado, essa passagem aqui não atrapalha. Então, nós tivemos aqui, ó, o laranja é o que eu encontrei na dieta, o amarelo é aqui é a minha exigência para essa fase, e aqui embaixo é se está em déficit ou se está em excesso. Voltando para cá, para a matéria natural dos alimentos, qual a formulação que eu usei? Ó? Eu vou fazer 100 quilos de ração. 100 quilos do farelo da raiz da mandioca integral, moído fino. 6 quilos de farelo de trigo. 17 quilos de soja e 55 quilos de milho. Cheguei a 88, né? Que lá embaixo eu sei que tá as vitaminas minerais que deu 12. E com essa formulação aqui eu consigo atender uma fase 2 de produção, onde minha exigência é 16% de proteína e 2.800 quilocalorias de energia metabolizada. Tranquilo? Então, essa planilha aqui, professora, eu posso disponibilizar para vocês poderem até fazer um estudo de caso, uma atividade prática aí, no projeto, e até mesmo na faculdade, fazer algumas experimentações, se for possível, não sei, mas é muito interessante, inclusive carece muito de estudos essa questão da alimentação alternativa. A gente sabe que substituir 100% do milho de uma soja é muito desafiador, mas se a gente consegue já substituir parcialmente isso, já é um ganho grande, principalmente se tratando de baixa escala, de pequena escala, onde geralmente o retrato produz, pode sustento, o excedente, aquela família vende ali numa quitanda da esquina, leva para a feira. Então, o foco desses trabalhos é mais voltado para isso, né? Quando se eu pego uma alta escala de produção ou até média escala, já é mais desafiador. Mas uma pequena escala já é mais viável, já tem uma viabilidade maior. Então, é uma questão que carece de mais estudos e que a universidade, né, a academia, é um espaço muito interessante para estar fazendo esse tipo de experimentação. Quem sabe aí, né, dessa prosa nossa aqui, pode estar nascendo alguma ideia aí de um TCC, né, de um trabalho de conclusão de curso, trabalhando com aves aí, com alimentação alternativa e analisar a produção, o desempenho, essa questão toda. Essa planilha nós podemos discutir depois, assim que eu fechar, interromper o compartilhamento, nós podemos discutir ela depois. Posso socializar com vocês, né? Eu mando, encaminho para a professora, depois ela encaminha para vocês. E tem só uma simulação, que é um cenário que eu vou voltar lá na apresentação, que é esse cenário aqui, ó. Né? Esse cenário é aquele que a gente viu na planilha. A gente não está conseguindo ver, não, tá? Peraí. Ah, tá. Eu interrompi, não voltei para colocar novamente. Vai agora. Dá para ver agora? Sim. Joia, massa. Cenário, né? Nós temos, a gente colocou aqui, a gente usou aquela dieta que eu coloquei lá na planilha, né? Que nós vimos exemplo, né? A demanda, 16% de proteína bruta, 5% de fibra e 2.900 de energia metabolizável por quilo. O cenário, né? O cenário 1. Qual é o caso 1? A dieta usada, aqueles ingredientes todos, 55 kg de milho, 17 de soja, 10 kg de farinha de mandioca, farinha de trigo, núcleo e calcário. Eu cheguei numa ração, isso é baseado nos preços atuais aqui, viu, gente? Está até aqui centralizado. Hoje eu estou pagando 1,54 no quilo do milho, 2,56 no quilo da soja, raiz de mandioca eu considerei 50 centavos por quilo, olhando para a produção na própria propriedade, farinha de trigo 1,70 por quilo, núcleo 8,30 o quilo, e o calcário aqui, para mim, ele acaba chegando caro, acredito que aí na região de vocês é mais barato, acaba chegando 90 centavos por quilo, é quase R$ 1 o calcário para mim aqui, por quilo. Com essa dieta aqui,
que ela já é uma dieta alternativa por incluir elementos que saem da lógica de milho e de soja, então não necessariamente a alternativa é eu ter que usar uma folha de moringa ou ter que usar uma folha de mandioca. É eu sair daquele tradicional, é um subproduto da agroindústria, é incrementar mais trigo e sorgo na dieta, que eu consiga atender a exigência dos animais e manter a produção e a rentabilidade para mim é viável, então isso é uma atribuição e uma estratégia, né? Então, o que acontece? Com essa ração aqui, eu consegui chegar a 1,76 centavos por quilo, no cenário desses preços que hoje eu pago aqui. Caso 2, a minha direita aqui, né? A direita, no caso 2, a mesma vai atender aquela mesma demanda de proteína, de fibra e de energia, só que sem utilizar outra forma alternativa, usando o tradicional. Então, eu tive que ir para aí de 55, eu tive que ir para ir para 65 quilos de milho, de 17 de soja, eu tive que ir para 53 quilos de soja, núcleo e calcário são padrões não móveis. O que eu consegui chegar aqui? O que aconteceu aqui com essa dieta? Eu consegui chegar aqui a 1,92, né? Qual a diferença que dá? Quase 20 centavos de diferença. Agora imagine 100 galinhas consumindo aí 12 quilos de ração por dia, por exemplo, uma simulação. Quanto que eu vou ter esse cenário no final do mês que eu vou conseguir? Eu acabei não fazendo esse cenário aqui. Quanto que eu não vou conseguir economizando aí praticamente 20 centavos por quilo de ração dia, né? Eu não vou conseguir economizar no final de tudo. Então, é uma alternativa, né? Já incrementando ali a raiz da mandioca, trazendo o trigo para dentro da formulação da dieta, balanceando, atendendo a necessidade da ave, e eu consigo atender às exigências nutricionais e consigo baratear custo, né? Mas para isso, a gente precisa compreender tudo isso que a gente comentou lá atrás, desde o início. Conhecer o alimento, conhecer a exigência nutricional da ave por fase, as limitações das inclusões, né? Tudo isso perpassa por esse processo para nós chegar nesses cenários, para conseguir chegar numa dieta balanceada e que tenha rentabilidade e que eu não perca a produção, né? É um pouco disso. Gente, é um pouco disso. Não sei se eu fui rápido demais aí no processo das explicações, se deu para entender, a gente vai saber agora, né? Nesse bate-papo aqui. Agradeço novamente pela oportunidade, a professora pelo contato. E aí, agora eu vou interromper aqui para a gente fazer esse bate-bola aí e para ver se deu para contribuir um pouco com vocês nesse processo aí desse módulo 2 do curso, né? Jefferson, boa noite. Já tenho bastante ponderações sobre isso. Vixe, Maria, fala um negócio fácil aí, moço, não me complica, não. Não, porque você tocou num ponto do que eu trabalho, né? Eu trabalho com forragem alternativa, moringa e glicídia. Massa. Então, é tanto que minha linha é nutrição de ruminante e forragicultura, né? Mas acabou minha tese sendo com aves, frango de corte. Opa, maravilha, velho. A gente não entrou, só rapidão, Haroldo, a gente não entrou muito nessa parte aí do corte, né? Que assim, minha vivência mais é com postura. Não é porque... Hã? Não, eu entendo. É porque eu estou querendo criar um contexto para você. A região que eu moro no Paraná, ela é referência em produção de frango, de corte e suíno. Uhum. Então, quando eu trouxe a ideia da glericídia para cá, primeiro, eu mostrei uma solução viável, econômica, mas teve essa restrição, porque aqui os projetos da universidade é muito em função do que a empresa passa. Então, a empresa não quer concorrência. E eu provei. E quando eu falava da glericídia, como ela foi introduzida pela Bahia, é uma planta do Nordeste. Não, ela é nativa do México, não tem nada a ver. É tanto que para o solo do Paraná, para tu ter uma ideia, com 5 meses ela atingiu mais de 2 metros de altura. Eu produzi ela em Presidente Prudente, ela com 1 ano não atingiu nem isso. Então o solo aqui é totalmente fértil em matéria orgânica, alto teor de fósforo. Eu consegui encontrar valores acima de 30%, porque minha ideia justamente era substituir no farelo de soja, e acabou não sendo substituído em inclusão. Só que ela não foi eficiente para ganho de peso. Ela não contribuiu. O limite máximo é 0,75% de inclusão.
Só que eu queria ver a nível de substituição, como eu vi trabalho, e a ideia inicial era isso, porque ela muito teor de proteína, então colocou mais proteína e não tirou a soja. Mas, no entanto, ela teve uma vantagem, ela não alterou a qualidade da carne, ela serviu para a saúde animal, ela não teve influência na parte hepática do animal, ela contribuiu, ela diminuiu o colesterol, então ela foi, para a saúde animal, ela foi supermente eficiente, né? E outra coisa, aqui, como eu pesquisei ela mais profundo, ela tem alterações no teor de proteína em função da época do ano. Ou seja, você tem que, não pode ter um parâmetro. Então, a cada corte, você tem que fazer a bromatologia. Ela altera muito aqui nessa região. Então, se for a base de dieta, né, você tem que pegar aquele lote naquele corte do momento para fazer. Como eu fiz o processo em forma de farinha e adicionado na ração, né? Bacana, Haroldo. A realidade que você traz, muito interessante. Aí a gente traga aquela questão da tipologia do animal, né? De ser não ruminante. Né? Assim, para ruminante, são plantas que rola, velho, que vinga. Né? Na dieta, essa questão toda, por ter essa capacidade da quebra da celulose, tipo assim. Aí você traz um elemento agora, por exemplo, eu não tinha conhecimento dessa questão da mudança da bromatologia baseado no corte se faz. Ainda mais você comentou, né? Que é um solo que dá uma capacidade de rebrota grande, certamente. Então, imagine isso, né? Mudando ali 5 meses, 2 metros, sabe? Jefferson, eu consegui obter por corte, no segundo corte, depois ela de bifurcar, quase 50 toneladas por corte. É muita produção de forragem. Muita massa. Eu fiz os cálculos, a nível de produção ficou abaixo de R$ 1 a muda. Eu fiz os cálculos com a irrigação do campo. Então, você tem um banco de proteína que durante 10 anos não precisa adubar, não precisa irrigar. Veja o tanto de economia seria, mas aqui não vira, porque a produção aqui é frango comercial ainda, entendeu? Então, os caras não querem ter produto para competir. Eles querem na indústria, né? Exatamente, é muito desafiador, né, nessa questão. E muitas vezes nós temos muitas plantas, proteína principalmente, né? Muito O alta e principal foi essa questão da saúde, porque a literatura tinha ressalvas sobre a questão da toxicidade, né? Uhum. Não afetou. A gente avaliou o fígado, outros órgãos, fez os cálculos até pelo estatística de Dunnett. Eu acho ele mais viável porque ele não compara entre os tratamentos, ele compara com a referência. Então, todos os tratamentos foram comparados com a referência, não entre si. Não houve diferença estatística em relação à saúde, foi eficiente para a saúde animal, não causou mortalidade, só teve essa restrição de não ganhar peso, né? E o beta-caroteno, como você falou, isso aí já tem trabalho, né? É viável, que vai aumentar a coloração da gema do ovo mesmo. Joia. Bacana, Haroldo. Jefferson, tem já algumas questões, o Luiz vai fazer pergunta também. Antes disso, eu queria colocar aqui, primeira coisa, te agradecer muito, a palestra foi maravilhosa, muito esclarecedora, eu acho que foi bem didática. Quando você falou que vai disponibilizar a planilha, o povo aqui soltou foguete, bateu palma para você, porque eu acho que assim, a grande ansiedade do pessoal é isso, né? Ter uma forma prática da gente conseguir lançar os dados e conseguir formular uma ração balanceada com algo alternativo. E uma coisa que é interessante colocar aqui, gente, também, que a Embrapa Meio Norte tem um laboratório de bromatologia, e para quem for trabalhar com pesquisa aqui na região do Nordeste, que quiser fazer a parceria com a Embrapa Meio Norte, eles fazem essa parceria para poder estar fazendo análise bromatológica, né? Quem tiver algum outro material para estar experimentando. Bom, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver de quem é. Deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi Leonardo? Não foi? Nayara. Boa noite. Só um minutinho, a Indaiara colocou. Boa noite, a palestra foi excelente. Qual a sua opinião sobre o uso de rações fermentadas como bocashi na alimentação das aves? Você já teve alguma experiência com esse tipo de alternativa, Jefferson? Não. Vou ficar devendo essa resposta por conta que eu nunca tive essa experiência, não, viu? Luiz, você quer fazer a pergunta diretamente, Luiz? Fique à vontade. Isso. Primeiramente, eu quero parabenizar, a palestra foi assim, divina, assim, muito rica de informações, para mim realmente é bem interessante.
O que eu tenho a perguntar com relação às dietas alternativas seria é, em relação às fases. Tudo bem que a gente está falando de frango de galinha caipira. Se essas dietas elas se aplicam às diferentes fases de desenvolvimento, e se caso sim, como é que seria? Por exemplo, eu recebi um plantel de pintos e aí eu tenho que entrar com uma alimentação, só que num contexto de agricultura familiar, se eu for ter esse custo todinho comprando ração industrializada, vai encarecer muito, mas eu também sei da necessidade nutricional e principalmente nesse primeiro momento. Então, minha dúvida seria realmente se essas alimentações alternativas, elas se enquadram em todas as fases ou existe aquela fase mais crucial, existe alguma restrição, seria mais ou menos por aí. Certo. Olhando para a questão das aves, a restrição maior é na fase de pré-inicial. Aí tem dois cenários. Se é uma família, por mais que trabalhe com agricultura familiar, e alojou ali 100, 200 animais de corte para postura, que tem uma finalidade comercial também nisso, a fase pré-inicial, né, a gente recomenda a compra de uma ração pronta, né? Tem algumas formulações, já pode ser, por exemplo, aqui hoje eu faço uma pré-inicial em casa mesmo, assim que minhas pintainhas chegam. Mas já tratei muitos lotes nessa pré-inicial pronta. A limitação seria só na pré-inicial, vamos dizer assim. A partir da inicial, crescimento, desenvolvimento, para ganho de peso, para engorda, ou para a questão da produção, não teria limitação, não. Aí o detalhe é qual a fase que meu animal está e qual a dieta eu vou entrar e o que eu tenho disponível para poder formular, né? E a disponibilidade disso. Aí o desafio está aí, né? Com a questão da disponibilidade desse material que eu tenho para formular e conhecer a necessidade do animal, a exigência nutricional do animal para aquela fase desejada. É crescimento? Opa, a proteína é diferente quanto comparado a uma proteína para a produção, já de carne ou de ovos. É na produção, então a produção já exige uma quantidade de energia X, quando comparado a uma fase de 30 dias, por exemplo, do animal. Então é possível, só que se faz necessário, assim, para mim tocar a alternativa e para mim ter eficiência, esse conhecimento da exigência nutricional, né? Não sendo só aquela ave mesmo de quintal, só excedente que vende quando dá certo, aí até que não. Mas tendo alguma finalidade comercial, ou no mínimo uma venda de excedente, é bom ter esses detalhes. Outra pergunta, assim, só para finalizar, com relação à formulação, porque você apresentou uma tabela no Excel que ela já me dá esses quantitativos. É possível adaptar ela para as diferentes fases ou eu teria que refazer cálculos ou seguir alguma literatura em específico? Ela é aberta para você fazer conforme a fase, você conhecendo a fase e o que aquele animal precisa, formula tudo nela ali. Da inicial até a produção, até ganho de peso. Ou você faz tradicional, que ali possibilita, por ter milho, soja, trigo, sorgo, ou você pode fazer alternativa como tem alguns ingredientes. Bem como lá eu mencionei. A região de vocês tem uma alternativa que o pessoal usa muito, que não está na planilha, é possível inserir. Tem 4 colunas lá, que é matéria seca, fibra bruta, a parte de energia, e a outra, meu Deus, eu me passei aqui agora, são 4 itens que é possível, fibra, que é possível inserir na tabela. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez pelo esclarecimento e pela palestra também. Obrigado. Você usa como referência aquela tabela de nutrição, não é isso, Jefferson? Exato. A gente tive acesso, saiu uma versão 2024, né, de não ruminantes, e aí a gente deu uma atualizada nela, inclusive está atualizada com alguns percentuais de milhos e tal, mas as dietas da gente aqui, desde a fase inicial até a fase da produção, que a gente trabalha com também 3 fases de produção, postura 1, 2, 3 e 4, a gente formula tudo a partir dela. Até hoje, tocou tranquilo.
Outro detalhe, professor, essa tabela aí é a venda completa, né? Essa tabela ela tem um guia de uso também, viu? Eu posso encaminhar a tabela e o guia de uso lá, como mexer em cada coisa. Ah, perfeito, todo mundo vai ficar muito feliz. Uhum. Aí você manda para o meu e-mail e eu me responsabilizo por mandar para todo mundo que, né, que tá inscrito, tem a lista de e-mail e repasso para todos eles. Joia. Tá ótimo? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ficou muito claro ou vocês ainda estão perdidos, não sabem que pergunta fazer? Ou não entenderam nada, né? Mas pelo jeito não, tá todo mundo aqui, ó. Eu amei, todo mundo batendo palmas. Então é Ô, isso. Jefferson, eu Oi. vou pegar o teu contato, vou te passar essa referência sobre a bromatologia dela em função da época do ano. Eu tenho tudo Ô, velho, manda. detalhado. Massa, manda. Vou gostar demais. Boa. Coloca aí no chat seu e-mail, Jefferson, que aí Vou eles colocar aqui. já... Janaína quer fazer uma pergunta. Fala aí, Janaína. Boa noite. Primeiramente, também parabenizar pela palestra, foi muito boa, muito instrutiva. E eu queria saber se tem alguma alteração na qualidade dos ovos nesses itens alternativos. Se tem algum estudo, se tem alguma diferença no teor de proteína ou algum outro indicador na qualidade. Não. O que vai tipo assim, se eu vou usar uma alternativa, uma ração alternativa para a produção de ovos, por exemplo. O que eu vou ter de diferença é uma pigmentação de uma gema mais acentuada, como falei, né, durante a apresentação. Eu tenho um lote aqui que ele está num piquete mais enriquecido, que ele tem pornunça, ele tem glericídia, tem moringa, tem tem algaroba. Esse lote, a gente observa que a gema é mais pigmentada que o outro lote, que é menos diverso o piquete, né? Então, com certeza ali, quando ela sai da portinhola para o piquete, já vão direto nas folhas que caem ali, essa questão toda, né? Então, isso a gente direciona a essas folhas, a essas questões, que a gente já sabe que isso faz efeito, né? Em relação à qualidade, aumento de proteína, não tem. O que vai acontecer é que é o sistema de produção da ave, por essa ser criada, acesso ao piquete, ter uma vida mais livre, expressar esses comportamentos, é um ovo que vai ter uma quantidade maior de radicais livres, vai ter uma quantidade maior de carotenos, né, que pigmentam de forma natural, essa questão toda, né? Os nutricionistas falam que não, que é a mesma coisa, né? A professora é como veterinária também, depois pode opinar. Mas a gente, como produtor, e técnicos também, né, a gente acredita que não é assim uma coisa que salta de 5 para 10, mas a gente acredita que alguns percentuais alteram sim. Por exemplo, não justifica, por exemplo, um ovo em gaiola, ele ter, nas mesmas condições, ele ter um tempo de vida menor que um caipira, por exemplo, né, dadas as mesmas condições. Então, isso aí vem, né, da questão de algumas coisas que tem no caipira que possibilita essa questão da durabilidade, né, dos radicais livres que existem, essas questões todas. Nutricionalmente falando, dizem que não, percentual de proteína, tá, essa questão toda. Agora, por exemplo, dizem que não, mas a gente pega, por exemplo, você pega lá uma tabela nutricional do rótulo da Granja Yamaguchi, que labuta lá com orgânico. Eu já vi umas coisas aqui na internet que lá fala que a porção do ovo tem 8 gramas de proteína, por exemplo, numa porção de 50 gramas. Um ovo de 50 gramas vai entregar 8 gramas de proteína. Já o padrão que se utiliza é 6,3, 6,2, né? Então, tem todas essas questões, né? Agora, a gente sabe que altera, que hoje existe muito na indústria, a questão, né? Os ovos enriquecidos com ômega 3, com alguma outra coisa. A gente sabe que na indústria tem todas essas questões, né? Mas a questão do alternativo e a forma da criação, ela possibilita essas questões que talvez nutricionalmente, quando comparada à bromatologia, às análises, talvez não. Mas algumas questões mais secundárias, a gente acredita que tem uma influência diferente quando comparado ao ovo tradicional, né? O ovo de uma galinha criada em gaiola. Ô, Jefferson, sobre isso, todos os trabalhos que eu vi a nível internacional com frango de corte, não, com aves poedeira,
Teve alterações, sim. Teve trabalho que foi enfático, disse que até 10% não alteraria a qualidade do ovo. É isso que eu queria ver. Fiquei curioso agora, para ter esse confronto entre o caipira e o comercial, realmente. Vamos fazer um trabalho, tem um monte de glicídia processada aqui disponível. Aí é a opção. É isso, gente, essa integração ó, entre o Paraná e a Bahia, o Ceará, esse tipo Ainda bem que a internet veio para isso, né? E essa questão virtual, a gente gostaria muito de estar presencialmente, mas está permitindo isso, que todo mundo consiga compartilhar informações e, quem sabe, realmente fazer algum tipo de parceria para estudos, né, Jefferson? A gente vai fazer, hein? Parceria para Tá bom, estudos aí. interessante. É assim que a gente vai crescendo e fortalecendo cada vez mais essa questão do sustentável, né, da agroecologia, de uma produção com menos antibiótico, ou sem antibiótico, melhor dizendo. Então, é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente faz. E também, quem quiser fazer uma pergunta diretamente para o Jefferson, através aí do e-mail dele, né, Jefferson? Fica à vontade e a gente vai compartilhando, que a ideia nossa é isso mesmo, compartilhar para que todo mundo possa crescer junto, todo mundo possa aprender junto, né? Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu solicitei a todos os palestrantes a possibilidade de gravar e todos eles autorizaram. Então, inclusive, a gente vai poder passar isso para mais pessoas, outras pessoas vão poder acessar essas informações depois, né? Eu acho que é isso. Ninguém mais levantou a mão. Então, mais uma vez, Jefferson, muitíssimo obrigada, parabéns. Foi muito didático, foi maravilhoso. Todo mundo adorou sua palestra. E a gente espera poder contar com você mais vezes, quem sabe um dia presencialmente aqui no Cariri, né? E aí a gente vai trabalhando junto. Tá bom? Muitíssimo obrigada, Jefferson. Se quiser falar alguma coisa. Certo. Professor, obrigado, né, pela oportunidade de conhecer a turma, né, dessa interação aí que era muito válida, né, e a gente passar um pouco também da vivência e aprender, né, algumas realidades como o Haroldo trouxe, né, e o restante do pessoal trouxe também. E é isso, né, são caminhos que, por essa avicultura, né, que é tão pujante, né, no Brasil, esses meios, né, de sistemas, né, principalmente olhando ali, tem crescido muito a criação de aves criadas livres. No Brasil, nós não temos uma força política para essa questão, lá fora nós já tem, mas, assim, os grandes que dominam o mercado, eles fazem o que era para a política fazer, como Mantiqueira e outros aí. Os caras, cada dia, um compra um, o outro, daqui a pouco o outro compra já outro, para dizer que não ficou para trás, né? Mas é interessante essa questão, e é um ramo que não sei se algum de vocês já tem essa relação direta da criação, tá, essa questão toda, mas é um ramo, olhando para a questão da avicultura e outras atividades, que cada dia que passa, essas questões que são globais, ela vai desde a comunidade que eu estou aqui, que tem 100 moradores, até uma cidade metrópole de 100 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes. Então, uma questão é que o povo está mais preocupado com o que está comendo, né? Então, essa rastreabilidade e esses produtos mais naturalizados, eles tendem aí, até questão de mercadológico assim, tendem a ser bem mais valorizados, e aí é um ramo que a gente está apostando aqui também na Bahia, né? É isso, agradeço demais a oportunidade, né, de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, professora, agradeço demais, e aí, assim que possível, essa semana ainda eu mando aí a planilha, por e-mail da senhora, bem como a questão também do guia que orienta ali a tratativa, e a gente vamos dialogando, a gente já fez contato, já tem os apps gravados aí, bora trocando ideia, bora compartilhando essas experiências que são bem válidas aí. Certo, muito obrigada, Jefferson. E Valeu. eu convido você, inclusive, se quiser participar conosco dos outros encontros também, né? Ouvindo os outros palestrantes, vai ser muito legal. Nossa. Gente, então a gente vai encerrar agora e avisando que amanhã, excepcionalmente, a gente vai a gente vai se encontrar às 14 horas, tá? Que a professora Maria Gabriela vai falar sobre alimentação alternativa com suinocultura, tá bom? Então, amanhã, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, é que a gente vai se encontrar. E depois, só na semana que vem, tá bom? Eu aguardo todos vocês amanhã, se Deus quiser. Beijo para todos, boa noite, bom descanso para todo mundo.